tá? Estamos gravando nossa aula. Tá desligada a câmera. Ok. Alright, let's go. Guys, we are talking about... Nós estamos falando nessas aulas, gente. Vocês viram que eu estou postando as aulas lá no Classroom, tá? A aula passada eu postei lá também, tá? Ok? Apesar que eu tive um probleminha na aula passada, mas eu consegui postar lá. Pelo menos um pouco da aula eu consegui postar lá. Alright? No Classroom, tá? Então qualquer coisa vocês podem assistir a aula lá. Alright? Podem rever, né? Na verdade é rever a aula. Lá é para rever, aqui é para assistir. Lá é para rever alguma coisa, para tirar alguma dúvida ou coisas do tipo, tá? Gente, nós estamos falando do nosso terceiro, né? Do nosso primeiro, segundo, terceiro, do nosso quarto tempo verbal, que é os simple past. Tá? Nós estamos falando do simple past. Alright? E, gente, olha só, nós vimos que nesse simple past, nós temos verbos regulares, tá? É o passado dos verbos. Na verdade, o passado dos verbos. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Nós vimos isso, tá? Há cerca de 2, 3 aulas atrás, tá? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Tá? Okay? Nós sabemos que para eu passar um verbo regular para o passado, eu vou manter a base do verbo, ok? Manter a base do verbo e colocar nesse verbo um ed, ok? Então, like vai ficar liked, tá? Want, fazer aqui, ó. Want vai ficar wanted. Eu vou trocar de roupa aqui e vou chamar o Uber pra mim. Ok? Então nós mantemos a base do verbo e colocamos o ed. Os verbos irregulares, gente, nós mudamos eles completamente a forma do presente para o passado. Então, eu tenho que fazer aquela decoreba para saber qual que é o verbo no passado. Deixa eu ver quem está mandando a mensagem aqui. Okay? Não, é negócio de família. Não, deixa eu ir lá. Okay? Então, nós temos, para passar um verbo irregular para o passado, nós temos que mudar o verbo completamente. Tá? Nós vimos a aula passada, ou a aula retrasada, sei, eu passei para vocês uma lista de verbos irregulares. Tá? Se caso vocês queiram saber como são os verbos irregulares, é só, gente, procurar lá no caderno de vocês, lá da escola, ou alguma coisa do tipo, tem lá uma lista de verbos irregulares pra gente gravar. Esses verbos irregulares, como eu falei pra vocês, é decoreba, gente, não tem outra coisa não, ok? Inclusive eu lembro a Daniela na aula passada, que ela estava falando que são muitos verbos irregulares. Ela tirou uma lista de verbos irregulares e ela ficou boba com a quantidade de verbos irregulares que tem. Okay? Realmente, gente, os verbos irregulares são muitos, tá? Mas vocês precisam gravar aqueles que vocês mais usam, tá? Não tem necessidade, a princípio, gravar um verbo irregular que vocês não usam. Ah, professor, mas eu tenho que gravar todos os verbos. A princípio, gente, vocês têm que gravar os verbos que faz parte do seu cotidiano, tá? Faz parte do seu dia a dia, aqueles verbos que vocês usam. Não tem por que eu gravar desconstitucionalizar, sendo que eu não uso esse verbo, tá? Uma outra situação que você precisar desse verbo, você vai lá, procura como que ele é e acaba usando ele, tá? Mas não tem necessidade de você gravar igual a Gisela que achou, questão de mais de 500 verbos, tá? Não tem necessidade de você gravar 500 verbos, não. Mesmo porque é muito difícil, tá?
Então, aqueles que você usa no seu dia a dia. Esses que você usa no seu dia a dia, você tem que saber se eles são regulares ou irregulares. Se eles forem irregulares, quais são os passados deles. Tá? Ok? Alright? Good. Nós vimos também, gente, o som. Tá? Nós vimos o som, tá? Em algumas aulas atrás, não sei, acho que eu gravei. Qual que é o som desse ED? Tá? Nós falamos liked. Nós não falamos liked. Não pode. Tá? Vou pegar o verbo work, tá? Que é um verbo regular, colocar o ED. Como que eu vou falar assim? Eu vou falar worked. Eu não falo worked. Worked não existe. Worked está errado. Esse tipo de pronúncia que você pronuncia do jeito que está escrito está errado. Worked não existe. Liked não existe. Tá? Se você for falar com alguém liked, eles vão te deixar você no vácuo. Ok? Worked, eles vão te deixar no vácuo. É liked, worked. Ok? Studied. Ok? Studied. Right? Needed. Lembra que nós falamos do need? Needs é precisar. Tá? Need é precisar. Precisou. Needed. Needed. Você não fala needed. Viu, Henrique? Não fala needed, não. Need é um verbo. Need é um verbo regular. Passado de needs, nós temos que colocar o ED. Como que eu vou falar isso aqui? Needed. Needed. O D, você não termina de falar. O D final, você não termina de falar ele. Você cola a língua no céu da boca. Needed. E não fala o D. Ok? Quando você fala hate, que é odiar, tá? Hate também é um verbo regular. No passado, eu tenho que manter a base dele e colocar um ED. Como ele já tem o E, eu só coloco o D. E como que eu vou falar isso? Da mesma forma do verbo de cima. Hated. Você não fala hated. Tá? É que eu falei na aula passada, uma ou duas aulas atrás. Ok? Isso dói no ouvido deles ouvir isso aí. Hated. Não existe. Hated. Needed. Ok? Pegamos aqui, ó. Decided. Decided. Não decided. Ok? Right? Eu estava até lembrando, não sei se você estava aqui na aula passada ou na aula retrasada, o Henrique, que eu estava lembrando pro pessoal, e o pessoal que conhece, né? O Bon Jovi, né? Quando ele canta I want it, that or life, ele não fala I wanted. Ele não fala na música, ele não fala I wanted, ele fala I wanted, I wanted, tá? Então, presente, want, então tenha muito cuidado com isso. Passado, wanted, ok? Right? Agora, aqueles, né, eu separei na aula que eu falei disso, eu separei isso aqui até por categoria, tá? Eu separei por categoria. Agora, o que escapar disso, aí você já pode falar o loved, né? Lembrando, isso aqui é verbos regulares, né? Irregulares não, é porque eu apaguei o esqueci de apagar o outro, ok? Agora, escapou dessa situação, aí você pode fazer, por exemplo, love. Love. Love não é um verbo terminado em ED, em D ou T. Love não é um verbo que pertence a essa categoria de terminados com K. Então aqui, na hora que você colocar o ED, você pode até pronunciar o D, não tem problema não. Loved. Aqui você pode falar loved. Tá? Você vai pegar um verbo aqui, ó, call, que é chamar, ligar, né? Vai falar assim, to call, I called. O E continua não sendo pronunciado, porque esse verbo tem uma sílaba só. Se eu falar esse E aqui que está aí no meio, aí, ó, ele vai ficar com duas sílabas, então eu continuo não falando ele. Mas o D final aqui eu já posso falar. Ok? Call, ligar, passado de call, called. Ok? Called.
Alright? Outro verbo aqui, ó. Travel. Viajar. Tá? Ele não pertence a nenhuma das categorias daqueles que estão lá do outro lado. Então, eu vou falar traveled. Traveled. Love, loved. Call, called. Travel, traveled. Rob, robe, né? Roubar, robe. Roped. Ok? Rope. Passado, roped. Ok? Right? Então, essa é a regra dos verbos irregulares. Tá, gente? A regra dos verbos irregulares. Ok? Alguma dúvida aí? Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu não estava vendo essa palavra, essa última que você escreveu aí, robe. Robe. O que ela significa? Robe é roubar. Robe. Roubar? Aham. To robe. Ó. Ok? To robe, roubar. Robed, roubou. Ok? É porque nós temos também steal, stole, right? São sinônimos. Ok? Tem steal também. Ok? Tem steal que é, né? É o sinônimo de robe. Ok? Alright. Ok. Alright. Ok, guys. So, então, ó, para fechar essa primeira explicação aqui. Então, para montarmos uma frase em inglês no passado, nós precisamos de um sujeito, subject, plus verb. Nós estamos falando afirmativo. Regular ou irregular. Ok? Plus complement. Ok? Plus complement. Right? Essa é a forma. Então, eu só colocar uns dois exemplos aqui de verbos regulares e irregulares. I danced last party. Eu dancei na última festa. I danced last party. Então, eu usei o danced, que é um verbo regular, danced. Ok? E o verbo irregular agora, mostrando para vocês. I went to the party. Eu fui à festa. Ok? Então, eu usei uma formação, uma estrutura com verbo regular, uma estrutura com verbo irregular. Tá? Lembrando que toda vez que nós vamos passar uma frase para o passado, é o verbo principal que eu vou colocar no passado. Tá? A minha frase pode ter 20 verbos. Eu só vou passar para o passado aquele verbo principal. O verbo principal, ele é sempre aquele verbo que vem depois da pessoa. Eu posso ter milhões de coisas aqui entre a pessoa e o verbo. Tá? Eu posso ter 1 milhão de coisas aqui também. Mas eu sempre vou passar para o passado aquele verbo que está depois da pessoa. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Aí nós temos, nós começamos a falar na aula passada, tá? Sobre a interrogativa. Tá? Interrogativa desse tempo verbal. Pera aí, deixa eu ver se alguém me chamou aqui. Ver se alguém é desesperado para entrar aqui na sala. Deixa eu ver. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. É alguém mesmo querendo entrar. Quem que é esse menino? Eu não sei quem que é esse menino. Deixa eu ver. Ih, do 16 e 18, eu acho. Depois que ele terminar ali. Ei, Daniela! Daniela? Só que eu não consigo entrar no computador, não. Cada vez que eu vou...
Ah, Oi, cada vez que eu entro aí é de uma forma diferente. Não aguentando, não. não, mas No aqui... computador dá pra ver, aí dá pra ver pouco. Ah, Mas mas eu não sei entrar. você não tá conseguindo entrar pelo computador? No computador dizia. Eu tenho que conseguir onde Ah, ele trava toda vez que eu tento entrar. talvez eu Aí suporte... eu pedi o meu convite, eu consegui passar. Então vai ser celular. A única forma. Deixa eu ver aqui. Celular eu entro. Esse aqui, cada vez ele de forma diferente. Você entrou por onde aqui? Deixa eu ver. Você está aqui, né? Você tá com seu computador aí? Não, esse aí ele só pediu o meu. Aí que eu tô te chamando celular, ó. Eu tô no celular. Aí eu cliquei lá, né? Esse aí é do celular, então. Aqui, ó. Esse é do celular que você tá. Aqui. Pera aí. Mas aqui, pode ser o suporte do seu O computador. celular não tem problema nenhum. Eu clico lá, entra direto. Pode ser, talvez depois você olhe no suporte do seu computador, talvez é isso. Talvez tenha alguma coisa que tá barrando ele. Tem alguma coisa que tá travando ele. Talvez pode ser o antivírus que tá travando. Você tenta desativar o antivírus dele, que aí acho que você deve conseguir. Tá. Às vezes Eu vou dar uma olhada. às vezes o computador está entendendo que é algum tipo de uma ameaça de vírus, alguma coisa assim, ele não aceita. O pop-up, tem um negócio lá que chama pop-up. Você tem que desativar ele para poder assistir. Pode ser. Tenta lá, talvez, tá? Ok, vamos lá. Então nós estamos falando da interrogativa, ok? Nós começamos a falar na aula passada interrogativa. Gente, aquela máxima ainda continua, quer ver? Não faz pergunta sem usar um auxiliar, tá? Então nós temos que usar também um auxiliar nesse tempo verbal, alright? Não faz pergunta sem usar um auxiliar. E o auxiliar, gente, que vocês vão usar aqui, ó, nesse tempo verbal, viu, Henrique? O celular que vocês vão usar, o auxiliar que vocês vão usar vai ser o did. Tanto para pergunta, isso, tanto para pergunta quanto para quanto para negativa, tá? Tanto para fazer interrogativo quanto para negativo, vocês vão usar o did. O que não pode acontecer é vocês tentarem fazer pergunta sem usar o auxiliar. Em nenhum tempo verbal, tá? Não é só o did, não. É com was, é com o do, o does, o am, o is, o are. Vocês têm que usar o did para fazer pergunta. Ou seja, temos que usar o auxiliar para fazer pergunta. Ok? Alright? Ok. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a estrutura. Como que nós vamos fazer pergunta? Então, nós vamos usar o did. Olha só, anota a estrutura aí. Nós começamos a fazer isso a semana passada e nós vamos retomar a partir daqui. Então, olha só. Vocês vão usar o did. Depois do did, vocês vão ter o sujeito. Ok? Depois do sujeito, vocês vão ter o verbo. Só que aqui, gente, o verbo, na forma da pergunta, o verbo precisa obrigatoriamente estar no presente, tá? Aí depois, nós vamos ter o complemento, tá? Depois nós vamos ter o complemento. Agora vamos lá, vamos colocar. Então vamos pegar essa frase aqui, ó. Eu vou trocar aqui para you, só para ficar mais fácil de entender, tá? Mas lembrando que pode ser com qualquer sujeito.
tá? Pode ser com qualquer sujeito, alright? Então vamos lá. Eu vou colocar o did, tá? Os auxiliares, a posição dele na frase não vai mudar, ok? Seja lá qual auxiliar que vocês forem usar, a posição deles na frase não vai mudar. Eles vão vir antes do sujeito. Então vou colocar aqui, ó, did. Vamos pegar essa primeira frase aqui, ó. Did you test? Tá? Então tá aqui, ó. You test. Aí você vai fazer did. O sujeito vai ser o you. Ok? O verbo aqui, gente, ele tá com esse ed no final aqui, ó. Porque a frase está no passado. Quando vocês forem colocar esse verbo aqui, vocês tiram o ed dele. Não pode estar com ed. Tá? Ou seja, vocês voltam esse verbo para o presente. Qual que é a forma presente de danced? É só tirar o D. Dance. Ok? Did you dance last party? Tá? Então, eu fiz uma pergunta no passado. O verbo, lembrando mais uma vez, o verbo principal, aquele que eu variei, aquele que eu coloquei ed aqui, ó, na hora que você for fazer pergunta, ele não pode ter ed. Ele não pode estar no passado. Ele tem que estar, esse verbo aqui, na pergunta, ele tem que estar no presente. Tá? Vamos para outra frase. You went to the party. Ô, professor, Sim. se eu não me engano, na época que o professor ensinou pra gente, se eu não me engano, foi o Simple Present. Quando fazia pergunta, invertia, né? Tipo, you do, ou era do you? Na verdade, o único que inverte aqui, ó, os únicos, né, que invertem é o when, o is, o are, o was e o were. Esses invertem, Ah, tá? esses daí não. Esses aqui é tipo assim, você pega o auxiliar lá de não sei onde e coloca ele aqui, tá? Sei. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço a frase na afirmativa, eu não tenho auxiliar, tá? Por isso que você não inverte, tá? Eu não tenho auxiliar. Uhum. Agora, quando eu for fazer uma pergunta nesse tempo verbal, eu pego o did, que ele é um auxiliar, um verbo auxiliar, eu pego ele de algum lugar e coloco ele aqui, ó. Tá? Sempre em primeiro lugar. Sempre antes da pessoa. Sempre antes da pessoa. Porque é esse did que vai falar pra mim que isso é uma pergunta. E pior, uma pergunta no passado. Como se fosse o do, né? Na verdade, Henrique, olha só. Na verdade, do significa o quê? To do significa o quê? O verbo. To do. Significa fazer. Tá? E o do, ele é também um auxiliar. Quando ele tá de auxiliar, ele não tem significado. Correto? Correto. Ele não tem significado. Quando... Ele não tem significado quando ele é um auxiliar. Tá? Agora, qual que é o passado de do? Did. Oi? Qual que é o passado de do? Did. Então, o mais justo é que se o do, ele tem ele presta um serviço de auxiliar, nada mais justo de que no passado nós usamos também o passado dele. Por isso que aqui é did. É verdade. Tá? Ok? Então, se eu uso do no presente para fazer pergunta, então, no passado, eu vou também usar o did. Tá? Que é o passado de do. Que é o passado do do. Exato, porque eu não uso o do no presente, então também vou usar o do no passado. Só que no passado, como o do é um verbo irregular, ele muda para did. Ah, entendi. Tá? É para dar uma coerência. Ok. Porque esse tempo verbal, como eu falei para você, ele é o simple past. É o passado daquele onde nós usamos o do. Ok? Então, Sim. nada mais coerente do que usar o próprio... Vou inventar outro auxiliar para quê? Se eu estou falando de passado, eu vou usar o passado do auxiliar. Tá? De do. Do, exatamente. Ok. Agora, olha só. Olha só.
tomem cuidado, tá, gente? Para quando você usar o do, o did, né, para perguntar, esse verbo não pode, aqui na pergunta, ele não pode estar no passado. Então, por exemplo, se eu for fazer a pergunta com aquilo ali, eu vou perguntar assim, ó. Did you... Aqui, ó. Fazer assim para ficar um debaixo do outro. Did you... Aqui tá went. Só que quando eu pegar esse went e colocar ele aqui como foi, ele vai ficar did you go? Ok? Did you go to the party? Ok? Did you go to the party? Você foi à festa? Aí você vira pra mim e fala assim, peraí, professor, mas go é ir. Por que você traduziu ele aqui como foi? Por causa do did. Se você usar o did, subentende que esse verbo aqui está no passado. Ou seja, quer ver? Anota aí. Anota aí, olha. Só usamos o passado. O passado do verbo, tá? Se a frase estiver na afirmativa, tá? Então, gente, você só tem que preocupar se o verbo é regular ou irregular se você estiver afirmando. Se você estiver perguntando, não interessa se o verbo recebe ED, se o verbo muda completamente. Sabe por que não interessa? Porque eu não vou usar esse verbo no passado. Entendeu? Ok? Então você só tem que preocupar se o verbo é regular ou irregular, se eu vou colocar ED nele, se eu vou mudar ele completamente, se eu estiver afirmando. Se eu não estiver afirmando, gente, tanto faz. Quer dizer, tanto faz não pode. O verbo não pode estar no passado. Então se eu falo assim para vocês, she worked yesterday all day long. Ela trabalhou ontem o dia inteiro. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual auxiliar que eu vou usar? Did. Quem? He. Ou. Agora eu vou pegar esse verbo worked. Na hora que eu colocar esse verbo worked aqui, eu tiro o ED dele. Work. Yesterday. All day long. Ok? Did he work all day long? Ele trabalhou o dia inteiro. Tá? Entenderam? Entendeu, Daniela? Entendeu? Então, quando eu estiver usando... Nossa senhora, Sofia, você está toda doida. Quando nós tivermos aqui o did, o verbo aqui não pode passar para... Não pode estar no passado. Tá? Did he work all day long? Yesterday? Ok? Então, não interessa. Se o verbo for... Se eu estiver fazendo pergunta ou negativa, tá? Se eu estiver fazendo pergunta ou negativa, eu não posso ter o verbo no passado. Tá? Não me interessa se o verbo tem ED, não me interessa se o verbo passa... ele muda completamente, ele é um verbo irregular. Eu não tenho ele no passado. Ok? Eu tenho ele no presente. Did he work yesterday? Ok? Did you go to the party? Não pode ser did you went. Não pode ser did you danced. Tá? Did you go to the party? Did you like? Did you... E aí vai. Eu tive uma aluna, engraçado falar que eu tive uma aluna que ela virou para mim e falou assim, professor, então quer dizer que quando eu não souber qual que é o passado do verbo, é só eu fazer uma pergunta com ele. Aí, como eu estou perguntando, eu não vou usar esse verbo no passado. A pessoa que for me responder, ela vai ter que usar o verbo no passado. Eu falei, basicamente sim. Tá? Se você não souber qual o passado do verbo, está conversando com alguém, faça a pergunta para ele. Porque quando você fizer a pergunta, o verbo não pode estar no passado. Então não interessa se ele é regular ou irregular. Agora, se ela for usar o verbo para responder, tá? Numa afirmativa, ela tem que colocar o verbo no passado.
tá? Porque só usamos o passado do verbo na frase, se a frase estiver na afirmativa. Quando ele vai afirmar, vamos supor, o que ela quis dizer? Gente, a ideia é boa, tá? Mas nem sempre funciona, mas a ideia é boa. Faz sentido. Por exemplo, eu quero saber qual é o passado do verbo buy, comprar. Vamos supor que eu não sei. E eu estou conversando com alguém. Ok? Aí eu viro para vocês, aí eu viro para a pessoa e falo assim, what did you buy? Porque como eu estou fazendo uma pergunta, então eu não tenho what did you buy? Ok? O que você comprou? What did you buy? Ok? O que você comprou? Agora, ele vai me responder. Ele vai virar para mim e falar assim, I bought a beautiful... E sei lá o que quer falar. E eu continuo a frase. Então, agora eu sei que o passado de buy é bought. Porque ele colocou, como ele estava fazendo uma afirmativa, ele precisou colocar o verbo no passado. Como eu fiz uma pergunta, eu não posso colocar o verbo no passado. É isso que ela quis dizer. Entenderam? Entendeu, Daniela? Acho que a Daniela não tá na chamada, não. Ela saiu? Ixi, ela saiu. Acho que caiu. Ih, caiu lá. Ela caiu. Ok? Sofia, pega um pouco de água lá pra mim. Água. Ah, não deveria? Tá? Então, nós fazemos a frase afirmativa e interrogativa, ela é desse jeito, tá? Se vocês tiverem duas formas, por exemplo, vamos imaginar, eu sei que o passado de buy é bought. Agora vamos imaginar que eu sei que o passado de buy é bought. Aí eu vou fazer uma pergunta. Did you bought a beautiful... E continua a frase. Isso está errado. Por quê? Porque eu tenho o did aqui que informa que essa frase está no passado e eu tenho o bought aqui que informa que esse verbo está no passado. Eu não posso ter duas formas de passado na mesma frase. Tá? Como que eles vão entender? Eles vão entender como você comprou. Entendeu? Eles vão entender como se você falasse, você comprou. Então, aqui eu não posso ter esse verbo no passado. Esse verbo tem que estar no presente. Did you buy? Did you buy a beautiful flower? Did you buy a beautiful car? Did you buy a beautiful dog? Did you buy a beautiful book? Did you buy a beautiful telephone? Did you buy? Tá? Ok? Tá bom? Entenderam aí? Entendeu, Henrique? Como que funciona aí? Não usem o verbo no passado para fazer pergunta em inglês. Se você usou o did, gente, o verbo não pode estar no passado. Ok? Se você usou o did. Ok, eu entendi. É que eu tava colocando ali a comida ali, aí teve como desmutar. Ok. Mas... Don't worry. A Daniela falando que o celular dela travou. Ok, deixa eu tentar ligar para ela aqui de novo. Ei, tá parecendo o meu, bicho. Igualzinho o meu celular. Meu celular só funciona dentro do banheiro. Meu celular é doido. Ele só funciona dentro do banheiro. Eu morro de rir dele. Agora há pouco eu tive que conectar ele aqui e levar ele lá pro banheiro de novo. O bicho é doido mesmo. Tá igual o celular dela. Ó, tô ligando pra ela aqui. Se o telefone dela travou, ela não vai conseguir entrar de novo. A Nilma tá chegando aí. É, Henrique. Oi, Henrique. Oi. A Nilma tá chegando, sua tia tá chegando aí. Daqui a pouco ela tá chegando aí, ó. Tá lá na esquina da sua casa. Na hora que ela ligou pra
pra mãe aqui. Ah, Ela tá bem assim, eu vou pegar um Uber e aí eu vou descer pra ir. Aí no mesmo momento minha mãe respondeu, tá bom, Nicole. Eu falei, ué, tô ouvindo as duas chamadas ao mesmo tempo. ah, você ouviu daqui, de lá? É, porque a voz do fundo, como ela tava falando, deu pra ouvir a voz dela daí. Ah, Aí, como minha mãe tava falando daqui, eu tava ouvindo as duas vozes ao mesmo tempo. Eu achava a voz dela, que eu não tava ouvindo pelo celular da minha mãe, mas eu ouvi por aqui. ah, E a voz dela, que eu não ouvi pelo celular da minha mãe, eu ouvi por aqui. não, que Aí da doido. minha mãe eu ouvi a resposta aqui. E a pergunta daqui. Ó, Daniela, conseguiu aí? É, exato. Que estranho. Consegui entrar. Pelo computador? No computador. Ai, que bom, ué. Entrei agora. Nossa, você viu uma forma diferente. Aqui, mas você olhou lá se é o negócio do pop, a placa bloqueou? Não, não bloqueou. Não? É, Não, mas, eu fiz uma como que é? Ah, já entregou ela. gambiarra. Deu certo. Oh, que bom, ué. Não é gambiarra, não. Deixa eu te falar. É recurso da produção. Tá. Ok, Só tem você? Só tem eu? não. Do outro lado aqui, do outro lado na sala aqui tá o Henrique e quem mais tá aqui, gente? O Lolicidina. É o nome de remédio aqui. Isso é nome de remédio, né não? A Yasmin, eu pensei que ela era remédio, nome de remédio. Lolicidina. Ok? Tá aqui, Lolicidina, pensei que fosse remédio. Hidroxiclorofina, Lolicidina, né? É Yasmin, Daniela. A Yasmin também tá aqui do outro lado. Né? Eu vou arrumar um negócio desse aí pra mim, você vai ver. Eu vou colocar um negócio desse aqui. Ok, guys? Então, ó, pra fazer uma pergunta usando... Ela chegou aí, Henrique? Acabou de chegar. Ah, beleza. Porque eu tô vigiando ela aqui no Uber. É, aqui com nós é assim, nós vigia. Tô É, zoando. desse jeito. É assim mesmo. Ai, tô zoando. É que a gente fica com medo. Os caras meio doidos. É verdade, com esse tanto de coisa que tá acontecendo aí. É, meio doido. Ok, alright. Guys, então ó, did you buy a beautiful flower? Did you work? Tá? Então quando vocês forem fazer a pergunta, did you work? Tá? Pergunta no passado. Pô, deixa eu ver daqui a pouco. Did you work? Uma pergunta do passado. Quando vocês estiverem fazendo pergunta, não coloquem o verbo no passado. Ok? Não interessa se o verbo é regular ou irregular. Vocês não vão usar o verbo dessas formas aqui não, tá? Viu, Daniela? Agora a Daniela não cai mais não, né, Daniela? Eu acho que não, né? Ah, então beleza. Então quando vocês forem fazer pergunta, gente, não coloquem o verbo no passado. Did you work? Did you do? Tá? Se eu for perguntar pra vocês assim, se eu for falar assim, ela fez, tá? Ou ela foi, eu vou colocar aqui, ó, she went. Se eu for fazer uma afirmativa, eu vou colocar aqui, ó, she went. Agora, se eu for fazer pergunta pra vocês, com isso aqui, vai ser, did she go? Lembre-se dessa estrutura aqui, ó. Lembra dessa estrutura aqui, ó. É o did, antes do sujeito. O verbo sempre no presente. Tá? Aí nós ficamos mudando. Nós ficamos mudando aqui, ó. Verbo no presente, verbo no passado. Verbo no presente, verbo no passado. Quando eu estiver fazendo uma afirmativa, o verbo tem que estar no passado. Quando eu estiver fazendo uma pergunta, o verbo tem que estar no presente. Tá? Então tem que ficar fazendo essa troca com o verbo aí, na medida que eu for fazendo pergunta e afirmando. Tá? Ok? Negativa. Negativa. Mesma coisa, guys.
eu vou usar, na negativa, eu vou usar a forma didn't, tá? Que é a junção do did not, para eu negar alguma coisa em inglês aqui no passado. Lembra que é no passado. Se eu for falar para você, she liked the movie, ela gostou do filme, eu vou negar, para eu negar isso aqui, eu vou falar he didn't like the movie. Okay? He didn't like the movie. Okay? Right? He didn't like the movie. Tá bom? Viu? Na mesma forma, eu usei o didn't aqui, o verbo não pode ficar no passado. Tá? Ele vai ficar no presente. Tira o ED dele, volta ele. Tá? Como que eu pergunto? Você gostou? Did you like? Verbo no presente. Você foi? Did you go? Eu não gostei. I didn't like. Ok? Eu não gostei. I didn't like. Like this. I didn't like. Ok? E é didn't para todo mundo, tá? I didn't, you didn't, she didn't, we didn't, they didn't, my father didn't, my brother didn't, my dog didn't, the president didn't. Ok? É didn't para todo mundo, não muda mais. Ok, Yasmin? Ok? Então, se a pessoa, se sua mãe virar para você e falar assim, Yasmin, você estudou? Você vai virar para sua mãe e falar assim, ai mãe, I didn't study. Eu não estudei. Ok? Você foi lá, Yasmin? I didn't go. I didn't go. Ok? Ah, Yasmin, você terminou? I didn't finish. Eu não terminei. Viu, Daniela? Também, tá? Você vai virar para mim e falar assim, teacher, I didn't like. Eu não gostei. I didn't study. Eu não estudei. I didn't go. Eu não fui. I didn't finish. Eu não terminei. I didn't. Olha só, todos aqueles verbos que nós usamos, gente. I didn't have breakfast today. Ok? I didn't have breakfast. Eu não tomei café da manhã. Right? I didn't. Aí por aí vai, gente. I didn't sleep. I didn't sleep. Eu não dormi bem essa noite. I didn't sleep well. Ok? Eu coloquei um sinal de interrogação aqui, mas não tem sinal de interrogação não, tá, gente? Tô comendo banana aqui, tá? Tem sinal de interrogação não. Eu, hein? Você não pode ver uma tecla com esse negócio aqui que apertar para esse menino? Ok? Então, I didn't sleep. Right? I didn't. Eu não fiz, gente. I didn't do. Ok? I didn't do. Vocês conhecem, eu vou tentar colocar aqui para vocês, gente, eu não sei se eu vou conseguir. Vocês já viram aquele, é bacana, já viu aquele site, aquele blog, não sei, aquele canal do YouTube, Inglês com Série? Vocês conhecem? Inglês com Série. Não, nunca ouvi falar. Não? Deixa eu tentar procurar aqui para vocês. Reclama porque está demorando muito para o seu bebê nascer. E Mike dá uma explicação para ela de por que isso está acontecendo. Primeiro vamos ver a cena com legendas em português. Não é essa aqui não, gente. Eu vou ter que parar aqui. Eu vou ter que tirar. Pera aí. Pera aí. Só um momentinho. Não é essa aqui não. Não é essa aqui não. É uma outra. Pera aí. Só um momentinho que eu vou colocar pra vocês.
Vamos lá. Então, presta atenção aí. Não. Som falhou, peraí. Problema. Agora deu. Nossa. Se eu não conseguir, eu coloco o link para vocês verem lá, tá? Mas vamos lá. Acho que eu não vou conseguir, tá? Vamos lá. Olha só. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Inglês com Séries. Neste vídeo, iremos analisar um trecho da série My Wife and Kids, ou como é conhecida no Brasil, Eu, a Patroa e as Crianças. Nessa cena, Mike havia mandado Junior comprar uma maquiagem para Jay, porém, ele comprou uma maquiagem de defunto, que acabou com a pele dela. Mike então vai reclamar com o garoto. Primeiro vamos ver a cena com legendas em português. That's right. Oh, right. What did you do? The boy bought his mother dead people's makeup. Oh, look at you. What? Boy, let's make sure you haven't screwed up anything else. Agora, vamos ver a mesma Olha só. cena com legendas em inglês. That's right. Oh, right. What did you The do? boy bought his mother dead people's makeup. Oh, look at you. What? Boy, let's make sure you haven't screwed up anything else. What did you do? Ó, Começaremos com uma agarrando. Olha só, exatamente o que nós estamos estudando, ó. Que ele vai falar. Olha, deixa eu só acabar de agarrar aqui que internet hoje tá um... frase bem básica. What did he do? Que quer dizer o que ele fez. A pronúncia oficial dessa frase, se falarmos bem devagar, é What did he do? Mas por mais que seja o mais correto, é muito improvável que você irá escutar alguém falando assim. Porque como você já deve ter notado, no inglês falado, as palavras tendem a ser pronunciadas de uma forma mais rápida e reduzida. Por isso a personagem aqui pronuncia What did he do? What did he do? What Ou did he seja, do? A letra T em what não é pronunciada. As letras D em did são pronunciadas como o R em português. A letra H em he não é pronunciada. What did he do? What did he do? Vamos ver alguns exemplos de pessoas falando assim. Olha só, tá? Então, é um macete que ele tá usando aqui, gente. What did he do? What did he do? Ele fala, what did he do? Então ele vai falar, what did he do? Olha só, as pessoas falando, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, não estão? Tá, Henrique? Tá conseguindo ver aí, né? Sim, sim. Então vamos lá. Tô. Olha só, olha outras pessoas falando. And what did he do? He got rid of all the inflammation. And what did he do? And what did he do? And what did he do? He got rid of all the inflammation. Because what did he do when he's in James's print shop? What did he do? What did he do? What did he do when Tá he's in vendo? James's print shop? Você pode também ouvir as pessoas falando What did he do? What did he do? A letra T em what é pausada, ou seja, a língua chega a tocar o céu da boca, mas ela não é liberada. What? What? O primeiro D em did realmente tem som de D, mas o segundo tem som de R em português. E o H continua sem ser pronunciado, portanto temos What did he do? Vejamos exemplos. But what did he do? Did he abandon his faith in evolution? What did he do? What did he do? What did he do? Did he abandon his faith in evolution? So what did he do? He did something ingenious. What did he do? What did he do? What did he do? He did something ingenious. Você não precisa se preocupar tanto em pronunciar assim. O meu propósito aqui é fazer você familiarizar os seus ouvidos com a forma que o nativo fala, para que você não tenha problemas para entender quando alguém lhe perguntar What did he do? Ou What did he do? What did you do? What did you do? What did you The do? boy bought his mother dead people's makeup. The boy bought his mother dead people's makeup. But Ok, it's just this that I'd like to tell you, that I'd like to show you. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês, depois vocês verem lá. Inglês com séries, tá? Então ele dá dica de inglês, eles dão dica de inglês usando algumas séries conhecidas, né? Nossa aí, tá? Então tem Friends, tem Eu, a Patroa e as Crianças, tem
Todo mundo odeia o Chris, everybody hates Chris, alright? Então ele usa aí das séries para poder explicar pra gente algumas coisas, tá? Então, nós vimos que quando você for fazer pergunta ou negativa, o verbo não pode estar no passado. Did, é igual ele colocou lá, ó. Did he do? Ok? O que ele fez? Did he do? Ou did he do? Ou what did he do? Né? Que ele usou lá. O did he do? Ele fez. Você fez. Did you do? Did you do? Ok? Toda vez que você for perguntar, você fez? Did you do? Você gostou? Did you like? Você trabalhou? Did you work? Você tomou café da manhã? Did you have breakfast? Ok? E na negativa nós vamos usar essa forma. Não coloque o verbo no passado. Pode falar. Daniela, quer perguntar alguma coisa? Não, só tô prestando atenção. Ah, tá. Henrique, quer perguntar alguma coisa sobre isso? Yasmin? Não, eu entendi. Entenderam como que funciona, gente? Entenderam como que funciona? Então, ó, verbos regulares. Se você for fazer uma afirmativa, temos que saber se o verbo é regular ou irregular. Verbos irregulares, colocamos o ED no final. Verbos irregulares, mudamos completamente o verbo da forma presente para a forma passada. E a pergunta, nós vamos colocar o did como auxiliar. O auxiliar desse tempo verbal é o did. E o verbo não pode mudar. Você não muda o verbo. Tá? Não muda o verbo. Deixa o verbo quietinho, do jeito que nós aprendemos lá. Tá? O verbo ele só muda para o passado quando vocês têm, quando vocês tiverem a frase na afirmativa. Se vocês estiverem fazendo pergunta ou negando, não. Tá? Ok? Alguma dúvida? Mais ou menos. Mais ou menos? Qual que é mais, qual que é menos? Tá, deixa eu tentar concluir. Aham. Quando você vai perguntar a alguém, você fazer igual você faz antigamente, que era com do, agora é com did. Exato. Que agora é no passado. Exato. Quando você faz... Aí você inverte, né? O verbo to be, inverte ele e faz a pergunta. Quando você quer fazer uma pergunta, você vai usar o did, você preserva, por exemplo, o bolo, você preserva ele, era e ele vira go. Aham. Aí você preserva ele como se fosse no infinitivo, né? Vamos dizer, Exato. Infinitivo saiu true. Fazendo a frase mantém a mesma. A única coisa que vai mudar é acrescentar o did. O did. Que ele é auxiliar desse tempo verbal. Sim. Tá? Sim. Porque ele é auxiliar desse tempo verbal. Sim. Se você não colocar o did, a sua pergunta não está no passado. Então você tem que colocar o did. Tá? Ok? Uma coisa que eu preciso falar para vocês. Qual que é a diferença de did you work? Did you work? Tá? Para were you working? Então tem dois tempos verbais aqui, ó. Were you working? Aqui, ó. Meu carro não tá saindo, não. Did you working? Were you working? Tá? Qual que é a diferença dessas duas perguntas? A diferença dessas duas perguntas, gente, é o tempo verbal. Aqui eu fiz uma pergunta no passado simples. Você trabalhou? Ok? Você trabalhou? E essa aqui, ó, eu fiz uma pergunta no presente, no passado contínuo. É passado também, mas é contínuo. Que é, você estava trabalhando tá?
Então, esse were aqui, ó, é o estava. Esse were é isso aqui, ó. Deixa só o computador reconhecer. É isso. Esse were é isso aqui, ó. E esse ing aqui, ó. E esse ing é esse ando aqui, ó. Ok? Agora, quando eu faço a pergunta no passado, olha só, quando eu faço uma pergunta do passado simples, eu não tenho nem estava nem ando. Tá? Então, se você não tiver nem estava nem ando, você vai usar o did para fazer pergunta. Tá, Daniela? Agora, se na sua pergunta você tem estava ou ando, então você tem que usar essa forma aqui para perguntar. Were you working? Tá? O que você falou? Hã? Repete o que você falou. Eu tô anotando. Olha só. Se eu tenho dois tempos verbais distintos aqui, ó. Deixa eu separar eles aqui na outra página. Olha só. Eu tenho dois tempos verbais distintos aqui, ó. Esse aqui é o simple past. Passado simples. Ok? Esse aqui. E esse aqui é o passado continuous. Cuidado, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Cuidado pra gente não misturar os auxiliares. Tá? Quando eu uso were, eu uso were para quando eu for perguntar a frase que tem isso aqui, ó, estava e ando, tá? Então eu uso essa forma aqui, were you. Agora, se eu perguntar apenas você trabalhou, não tem estava, não tem ando, não tem indo, aí você usa o did, tá? Ok? Vocês aprenderam aqui, gente, o do como auxiliar, o does como auxiliar, o am como auxiliar, o is é um auxiliar, o are é outro auxiliar, o was é outro auxiliar, o were é outro auxiliar e o did outro auxiliar, tá? Então, cada auxiliar desse aqui, ele é de um tempo verbal, tá? Você usa só esses auxiliares do tempo verbal. Ó, então eu tenho esses dois aqui que é do mesmo tempo verbal. Eu tenho isso aqui que é de um mesmo tempo verbal. Olha, então cuidado. À medida que eu vou mudando os tempos verbais, os auxiliares também vão mudando. Tá? Esses aqui também, esses dois aqui também são de outro tempo verbal. Ó, eu marquei por cores para vocês verem que... Ó, e o did é de outro tempo verbal. Deixar ele assim mesmo. Tá? Então, nós já aprendemos 4 tempos verbal. O primeiro nós vimos com o auxiliar do e does. Deixa eu colocar um exemplo para vocês. Aqui, ó, dentro das suas cores. Do you study English? Ok? Olha só, outro. Does she like me? Tá? Tô colocando a forma pergunta aqui, mas na negativa é a mesma coisa. Am I studying? Olha só, cada tempo verbal tem sua regra, ó. Am I studying? Is she doing? Are you taking a shower? Olha só. Was she doing?
Were you traveling? Ok? E esse último que nós vimos agora. Did you like? Ok? Outra aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Did you go? Ok, pessoal? Então, cada tempo verbal nós temos um auxiliar diferente. Nós temos uma estrutura de frase diferente. Ó. Olha só. Ok? Então, vocês já aprenderam como faz pergunta com todos esses auxiliares aí, ó. Do you study English? Does she like me? Am I studying? Is she doing? Are you taking a shower? Was she doing? Were you traveling? Sorry, were you? Tem um negócio errado aqui, peraí. Tem esse H aqui não. Were you traveling? Did you like? Did you go? Viu, Daniela? Todos esses auxiliares, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês já conseguem fazer pergunta com 8 auxiliares diferentes. O do, aqui, é o primeiro tempo verbal. Aqui eu não tenho nada, o verbo está sempre, é agora, estou fazendo pergunta para agora. Right? Okay? Uma pergunta, uma pergunta que é corriqueira, natural, uma ação assim, normal, tranquila. I am studying, eu uso am, is e are quando a minha pergunta tem ando, indo e endo. Trabalhando, fazendo, tentando. Ok? O was também, eu pergunto também para quando a minha pergunta estiver indo, ando e endo, mas está no passado. Aqui está no passado, eu usei o did no passado, mas não tem ando, nem indo, nem endo. Tá? Então, esse passado, ele difere desse passado aqui, ó. Porque esse passado aqui, ele tem indo, ando e endo. Aqui é você gostou, não é você gostando. Tá? Entendeu? Sim. Entenderam? Então, nós temos que saber isso aí. Tá ok? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Não? Então, agora vocês estão incumbidos, gente. Vou passar agora, igual a Daniela estava falando a aula passada, né, Daniela? Vocês estão incumbidos agora de gravar os verbos irregulares e verbos irregulares, tá? Façam frases durante o dia, né? Durante o seu cotidiano, façam frases. Eu gostei, I liked. Eu não gostei, I didn't like. Ela não gostou, she didn't like. Ela não foi, she didn't go. Ela não trabalhou, she didn't like. Façam isso, gente. Faça assim. Ela não trabalhou. Como ficaria isso em inglês? She didn't like. Ela não foi. Como ficaria isso? She didn't go. Ok? Eu não assisti. I didn't watch. Ah, professor, mas eu não sei esse montão de verbos, não. Então, essas é incumbências suas. Esse é o desafio de vocês. Gravem os verbos. Tá? Tentem. Ok? Vou pensar. Alguma dúvida? Alright. Não. Então vamos lá. Exercise. Pega o caderno aí, ó. Vamos fazer um exercício rapidão aqui, ó. Então olha só. Com isso aí. Vai ser fácil. Esse primeiro exercício vai ser fácil, ó. Exercise. Viu, Yasmin? Yasmin fica caladinha lá. Você entendeu aí, Yasmin? Entendi. Yasmin é aquela ruiva? Como que é? Tem duas Yasmin lá, né? Não, mas essa é a Yasmin do pai, a ruiva? É? É Yasmin. É Yasmin. Qual Yasmin? Aqui estudava no Arthur Trindade, não, né?
Yasmin que estudava na Arthur Trindade? Não, né? Hein, Yasmin? Será que a escorregou também? Quer dizer, escorregou não, caiu, né? Não, acho que não é não, Daniel. Acho que não é ela não. Unscramble sentence. O que é unscramble, guys? Scramble é embaralhar. Unscramble é desembaralhe. Vocês não vão ter que montar a frase, não. Vocês só vão ter que colocar, de acordo com aquilo que nós vimos lá em cima, vocês vão colocar as frases na sequência, tá? Sequência correta. Então eu tenho aqui, ó, A. Então eu tenho aqui, ó, go. Eita. Go. Summer. Did. Last. You. Where. Vocês vão colocar isso em ordem. Went. One times. Two. D. I. Film. I. Many. Saw. Two. Had. Study. I. School. In. Left. The. Afternoon. My. Went. To. Cousins. The. Last. Saturday. Late. Movies. Watch it. Isso mesmo. Achei estranho.
until night we TV late last. Essa letra F aí, ela tá certinha, Tá. que tá aqui, my cousins went to Isso. movies, no caso é filme, Movies. Movies é cinema também. cinema, sim. Day 3 ago. Sofia, eu vou só terminar aqui que eu ponho um negócio pra você. O quê? USA in the were years. Mary met at school morning. Jane go yesterday and studied she English last morning. Doctor to in the Philip talked February. D and students teacher museum visited the Pronto, façam aí. É só colocar em ordem, viu, gente? Sofia, vamos lá. Por quê? Você não quer comer nada, não? Não, não vou comer nada, não. Eu vou pegar um pouquinho pra mim. Pode.
Obrigada. Obrigada, moço. Por que você não quer? Por que não? Não café? Aqui. Bem, menina. Não quero, pai. Não acredito. Ok. Quer não? Por quê? Toma. Esquece. Não quero. Vem cá. Obrigada. Obrigada. Oi, menina. Bom dia pra você. Dorme bem. Você tá falando pra dormir, sim? Tá noite. Depois você não vai ficar pensando coisa pra comer mais tarde não, hein? Tá. Aproveita e come agora. Aproveita que eu dei um tempinho aqui. Nossa. Tá chegando. Oi, moça. Não. Por que? Dorme bem. Pode ir. Você já passou por aqui? Por que a gente tá poluindo tanto para lá? Porque mamãe e papai não saiu ainda. Você começa a ser professora. Ai, mas obrigada. Gente, vocês fizeram o exercício que eu coloquei lá do Classroom também? Você fez, Henrique? Acho que não, hein? Aquele lá do Classroom eu ainda não fiz, não. Ah, ok. Eu vi que o senhor postou lá, mas como eu tô trabalhando no final de semana, chego tarde. Você tá trabalhando no final de semana não deu também? pra mim fazer. Não, no meio de semana. Eu vi você postando, acho que foi no meio de semana. Não sei se foi na quarta. Eu sei que chegou a notificação aqui pra mim. É. Foi na quarta mesmo, só. Quarta-feira. Eu só tive tempo pra fazer isso na quarta-feira. I'm done. Done? What about you guys? Yeah. Só esperar um pouquinho e aí todo mundo acabar. Ok. Hã?
Ô, seu Otávio. Pronto, gente. Pronto, Daniela. Terminou? Terminou? Que isso? Yasmin, terminou? Yasmin, terminou? Acho que a Yasmin caiu. Ixi, levanta ela aí e corre. Acho que ela saiu aqui da chamada. Se caiu da chamada, se o ícone dela não tá aqui. Ixi, rapaz, tá mesmo não. Só falta agora meu computador travar também. É só aqui em casa que a internet tá ruim, aí então vocês também tá ruim, gente. A minha internet ultimamente tá meio ruim também. É isso, é muita gente acessando ao mesmo tempo, não dá conta mesmo não. Eu tive uma aluna que ela foi pra... Eu tive uma aluna que ela passou 3 meses na Coreia. A Letícia. Ela ficou 3 meses na Coreia. Aí diz ela tava falando que lá 4G pega no meio da rua. Que isso? Sério. Diz ela 4G, que ninguém paga... A internet lá é boa demais, né? Ué, diz que lá ninguém paga internet, não. Internet 4G pega no meio da rua. Você carrega vídeo lá rapidão. Nossa, mano. No meio da rua, bicho. Aqui na casa da gente é 3G. País de primeiro mundo, né? Ninguém paga isso não, que é uma roubalheira do caramba. Ok, vamos lá. Vamos para esse primeiro aqui, gente. Vamos corrigir, Daniela. Olha só. Go, aí eu tenho aqui, ó. Go, summer, did, last, you, where. Como vai ficar essa frase aí? Did you where you go the last summer? Como que é, Daniela? Correto. Where did you go last summer? Ok? Henrique, where did you go last summer? Onde você foi? Ok? Where did you go last summer? Correto, Daniela, é isso mesmo. Ok? Where did you go last summer? Onde, né? A frase começa com onde. Aí depois nós colocamos o did. Where did you go last summer? Letra B. Went mountains to the eye. Como vai ficar? Eu coloquei I went mountain. I went... Daniela, I went to the mountain. Ou mountains. Ok? Quem vai para algum lugar. Então, por isso nós temos que ter o to the juntos. Tá, Daniela?
Esse to the é para as montanhas. To the mountains. Tá? Quem vai para. Próximo. Film, I, many, saw. Como que vai ficar essa frase? I saw many films. Como? I saw many films. I saw many films. Saw é o passado de que verbo? Films. Ok? Ver, sim. Film, saw é o passado, Daniel, do verbo ver, see. I see, eu vejo. I saw, eu vi. Tá? Ok? I saw many films. Ok? Próximo. To had study I. Como que ficou? Had to study. Como? I had to study. Muito bem, Daniela, é isso aí. Study. Lembrando, olha só. Eu parei. Como que é? Parei, foi aí, eu não consegui fazer o resto. Olha. Não, vamos lá. Olha só, o mais interessante aqui, gente, às vezes, por mais simples que o exercício seja, o exercício já dá uma visão pra gente, um horizonte pra gente. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o verbo had. O verbo had é o passado do verbo have. Então, se eu for falar assim, I have breakfast, no passado vai ficar I had breakfast. E outra coisa, e nós temos um outro verbo aqui que é o study. Vocês viram aqui que é só o primeiro verbo que eu tenho que colocar ele no passado. Tá? I had to study. Tá? Vamos pro outro aqui que a Daniela não conseguiu fazer. Vamos fazer juntos, então. I school and left the afternoon. Lembrando que left é o verbo deixar ou partir. Tá? Ou até mesmo, no pior das coisas, sair. Tá? Pode ser também sair. Então, como ficou aí, Henrique? Você conseguiu fazer? Consegui. Aqui ficou I left school in the afternoon. Como? I left school in the afternoon. I left School in the afternoon. afternoon. Ok? Poderia ser assim também, gente, olha. Alright. Poderia ser também assim, Daniela. Não tem problema não. Poderia ser assim, olha. Quer ver? Olha só. In the afternoon, I left the school. Não tem problema não, tá? Poderia ser assim. In the afternoon, I left the school. I left school. Ok? Próximo. My went to Cousins Day last Saturday movies. Como ficou? My cousins went to the movies in the last Saturday. Não sei como fala. Essa tá difícil, Daniel? Então vai ficar assim, ó. Tô olhando a de cima aqui, peraí. Eu tô olhando a de cima aqui. Então vai ficar assim, quer ver? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. My cousins went to the movies last
Saturday. In the não. Tem in the não. My cousins went to the movies last Saturday. Ou você pode pegar last Saturday e colocá-la no começo, não tem problema não. Last Saturday, my cousins went to the movies. Tá? Se você optar, você pode pegar e fazer isso aqui, ó. Não tem problema não, ó. Last Saturday, vírgula. My cousins went to the movies. Não tem problema não. Tá? Ou então você deixa dessa forma. My cousins went to the movies last cousin. Só que da mesma, de qualquer jeito eu tenho aqui, ó. Sujeito, o verbo no passado, o verbo no passado, tá? E o complemento, tá? Ok? Letra G, como vai ficar? Watched until night with TV late last. Quer tentar? Só um momentinho, o Henrique. Só um momentinho aí. Ô, Daniela. Oi. Ok. Ô, Daniela. Quer tentar fazer isso aqui? Oi, deixa eu ver. We wait. Watch it. We watch. Se we watch é nós assistimos. O que que nós assistimos? TV. Late last. TV. Until significa até. Until significa até. Me ajuda aí, Até last late into last late night. Vamos lá, Henrique, me ajuda aí. We watch TV. É quase isso, Daniela. Vai. We watch it. Eu coloquei assim. TV late until last night. Eu coloquei assim. Ao contrário. Eu acho que foi uma das que eu tive dificuldade aqui também. É. Until late, até tarde, last night. Nós assistimos TV Eu coloquei o... até tarde. Você colocou o late depois do until. O late antes do until. Então, ó, nós assistimos TV até tarde, a noite passada. Mais uma vez, nós usamos um verbo regular, um verbo terminado com ED. Então, são palavras, frases afirmativas. Day 3 ago, USA, in the war years. Vamos lá, Henrique, faz essa aí pra mim. Como ficou? They were in the United States 3 years ago. They were in the USA. In the USA. 3 years ago. 3 years ago. Exactly. They were in the USA 3 years ago. Mary met at school morning Jane Paul. Vamos fazer o seguinte. Essas últimas aqui eu vou deixar vocês baterem a cabeça aí e trazer. Tem mais de uma forma de fazer, principalmente essa aí, tá? Ok? E a K tem mais de um jeito de fazer ela. Vamos fazer o seguinte, eu preciso parar a aula aqui para eu apagar meus negócios tudo aqui, para eu subir as aulas aqui para a próxima turma, tá? Minha última turma, tá bom? Eu vou deixar essas aqui, Daniela, para na semana que vem vocês me apresentarem essas duas, a I e a K, ela tem 2 jeitos de fazer, tá? Se bobear até 3.
tá? Aí vocês vão misturar aí e fazer elas das 3 formas possíveis aí. Pode ser? Pode ser. Pode, Daniela? Pode? Tá. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês lá no Classroom, tá? Ok? Aí vocês podem assisti-la de novo, tá bom? Guys, Ok. bye bye. Thank you very much for coming. Have a nice weekend. See you next class.